É por isso que a gente reitera a necessidade de nós termos o coração aberto para as necessidades do outro. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o período que nós estamos passando agora, então você tem especialmente algumas casas espiritualistas, dependendo das correntes que ela trabalha, e como digo a vocês, todas têm que ser respeitadas, fecham, que é o caso do período da Quaresma. O que significa o período da Quaresma? Da Quarta-feira Santa à Páscoa, que varia na interpretação de religião para com religião. São os 40 dias de peregrinação do Cristo no deserto. E por quê? Então você vai ter ali religiões que vão jejuar, né? Você vai ter religiões que alguns dos seus seguidores não tomam bebida alcoólica. Por quê? Porque é um momento de um reciclar. Entendeu, gente? É um momento de um reciclar. É um momento de a gente se compenetrar dentro daquilo que a gente consegue fazer e aquilo que a gente ainda não consegue. Então, isso implica no quê? Que quando você pega o período da Quaresma, especialmente nas casas de cunho espiritualistas, as energias elas ficam muito fortes. E ficam muito fortes por quê? Porque quando você pensa essa questão da peregrinação, quando você pensa todo esse movimento, a gente não está falando apenas dos encarnados, nós estamos também falando dos desencarnados, daqueles que fazem uma reflexão para o seu eu interior, e ao fazer essa reflexão para o seu eu interior, e quando a gente lida com as nossas dificuldades, quando a gente lida com as nossas limitações, quando a gente lida, isso somos todos nós, que aquilo que nós somos e gostaríamos que fosse, isso às vezes nos é muito difícil. Porque entendam bem, minhas irmãs e meus irmãos, o que difere um encarnado de um desencarnado é a dimensão que habita na sua existência. Todos nós já fomos encarnados muitas vezes, como na maior parte do tempo fomos desencarnados. E todos nós estamos em aprendizagem. É por isso que quando se faz essa reflexão, é necessário a gente entender que todos nós temos um caminho muito grande a caminhar. Todos. Porque se não tivesse, com certeza estaríamos aqui na nossa existência habitando mundos. Seja de regeneração, seja mundos angélicos, ou como que se quer que se chame, com tantas denominações que se tem. Então, é nesse sentido que todos aqueles que trabalham em prol da casa espiritualista, e o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente se centra em uma oração, quando a gente se concentra buscando o nosso eu interior, nós estamos, às vezes, mesmo sem ter intenção, ajudando aquele próximo que está ao nosso lado, independente dele ser encarnado ou desencarnado. Entendeu, gente? Esse é o grande desafio. Eu confesso a vocês que demorou muito tempo para eu entender a profundidade disso. Até porque, nas casas espiritualistas e nas casas espíritas, você tem diferentes entendimentos. E quando a gente não para entender o porquê das denominações, das ações, das concepções teológicas que a gente não conhece, o risco que a gente corre é cair na superstição. E a superstição, ela é um passo para o ódio. Um passo. E eu estou sendo gentil em falar dessa forma.
Porque quando a gente não conhece algo e nutre uma opinião sobre aquilo, a gente cai numa máxima da filosofia que diz, que faz a seguinte afirmação: se a gente não pensar o mundo, pode ter certeza que alguém pensa o mundo pela gente. E o pensar o mundo pela gente implica no quê? De nós estarmos pendurados e a corda sendo manipulada. Por que eu odeio, por que eu não odeio? Por que eu faço determinada coisa e não faço outra? Então, independente de seguir essa ou aquela concepção, a gente tem que primeiro ter o grande desafio primeiro de compreendê-la. Vamos entender, compreendê-la. Concordar são outros 500. Mas nós temos que compreendê-la. E ao compreendê-la, implica em nós fazermos um movimento de percepção que as concepções têm seu direito de existir. Entendeu, gente? Senão a gente cai no simplismo que está desenhado ali fora. Só ódio. Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. Especialmente quando se vê escondido por trás de um nome fictício em rede digital. Aí todo mundo vira o leão. Eu lembro quando meu pai era encarnado, que me dizia assim, meu pai falava assim para mim: filho, toda vez que o jacaré está morto, todo mundo é valente. O problema é quando o jacaré está vivo. Isso é quem é mais velho que eu, entendeu bem o significado disso, né? Então, sejamos complacentes. Eu não consigo ficar na frente da câmera, sempre esqueço que a câmera não me acompanha, Rubens, né? Mas sejamos complacentes e estejamos todos nós unidos no objetivo comum, que é o quê? O tratamento de todos aqueles que aqui estão presentes, que é o objetivo desse encontro. Jesus abençoe a todos vocês.